Bom, pessoal, eu me chamo Rafael Vieira Coelho. Para quem sugiro que quem vá olhar essa playlist sobre Python já tenha algum conhecimento sobre algoritmos, ou pelo menos já tenha visto a minha primeira playlist ali sobre introdução aos algoritmos, para que vocês tenham uma base de como construir algoritmos. E agora a gente vai aplicar isso usando essa linguagem que é mágica, que é a linguagem de programação Python. Para quem não viu a primeira playlist, vou me apresentar aqui rapidamente. Eu me formei em engenharia de computação pela FURG, lá em Rio Grande. Fiz mestrado em ciência da computação lá na URGS, mais especificamente em redes, em parte de segurança, criptografia. E o meu doutorado foi na URGS aqui em Caxias, no qual eu fiz um doutorado em biotecnologia. Então eu usei redes neurais, máquinas de vetor de suporte para fazer análise de DNA de bactérias. Então, esse é o meu e-mail pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode me mandar um e-mail. Aqui eu sugiro alguns livros sobre Python. Aqui eu sugiro alguns livros e apostilas que vocês podem obter e ter mais informações interessantes e úteis, mas o mais importante hoje em dia é obter informações da web. Então, tem muita coisa, praticamente infinita a quantidade de informações que tem na internet ali sobre Python. Esses dois primeiros links ali são das comunidades oficiais de Python, um brasileiro e o outro internacional. Tem alguns wikis ali de como usar as IDEs, então tem um wiki ali bem interessante. Tem esse link de aulas, também aulas online da USP, que é muito bom. Um de documentação, que é mais completo. Então, quando vocês estiverem usando alguma função, não sabem como usar, vocês podem acessar ele. E por último, e talvez até mais importante, o Google, nosso famoso oráculo. Vocês podem pesquisar ali Python, por exemplo, mas como tem aquela famosa cobra Python, vocês podem botar aquele menos Snake ou menos Monty para não vier referências ao grupo de comédia Monty Python, então aí você já tem muita informação complementar. E agora, finalmente, sobre a linguagem. Existem dois tipos de programas que processam linguagens de alto nível, traduzindo elas para uma linguagem de mais baixo nível. Então, a gente tem linguagens interpretadas e linguagens que são compiladas. Agora a gente vai ver as diferenças entre as duas. Então, basicamente, uma linguagem interpretada, eu vou criar o meu código-fonte, vou lá, vou digitar o meu código, e o interpretador automaticamente vai pegar cada linha de código e vai me gerar uma saída. Então, no caso do interpretador Python, ele vai estar disponível tanto para Windows, Linux, Mac, em qualquer um desses sistemas operacionais vocês podem usar. Diferentemente do que acontece com uma... E no caso, Python é uma linguagem interpretada. Já no caso de Java, C, que são outras linguagens de alto nível bastante conhecidas, eu crio meu código-fonte, compilo ele, então o computador vai ter... Eu primeiro tenho que terminar o meu código, ele vai ser compilado, vai gerar o código objeto, se não tiver nenhum erro de sintaxe, e finalmente a gente vai poder executar ele gerando uma saída. Então é completamente diferente o processo que eu tenho em interpretador do que eu tenho num compilador. E como é que a gente faz isso em Python, hein, professor? Na realidade, Python eu tenho duas formas de fazer. Ou eu crio meu código-fonte, a extensão do arquivo vai ser .py, ou eu uso o shell. Se eu quiser fazer pequenas operações, pequenos testes, eu posso usar o próprio shell do Python, que quando eu instalo ele já vem por padrão. Então ele se chama idle. E basicamente todos os comandos que eu digitar naquelas setas ali, ele vai automaticamente interpretar. Quando eu der o enter, já vai me retornar uma resposta. Então aqui um exemplo bem básico, ó. Eu estou ali na linha de comando 1, 2, 3, 4, 5, 6, só para exemplo. Então basicamente rodei o meu interpretador, ele vai aparecer aquela mensagem padrão ali para dizer informações básicas, e eu pedi na linha 5 para escrever na tela para mim o resultado do comando de 1 mais 1. Então a função que a gente está usando ali para escrever na tela, para fazer o nosso escreva, é o print. O que tiver entre parênteses nele vai ser colocado na tela. Então nesse caso ali vai ter a operação 1 mais 1, vai ser, o resultado dessa soma vai ser colocado na tela, que é o que aparece na linha 6.
E, obviamente, que vocês podem se deparar com uns erros quando começarem a usar o shell do Python. Então, ali tem um exemplo. Ó, eu escrevi 2, dei um Enter, o interpretador obteve o número 2, respondeu para nós com esse número 2 de volta. Fiz uma operação matemática na próxima linha, 2 mais 2, retornou 4. Mas na terceiro caso, ali, quando eu botei 2 mais e dei um Enter, ele vai tornar para nós um erro de sintaxe. Porque eu estou com uma sintaxe inválida. Toda vez que eu vou usar um operador, eu preciso de 2 operandos. Então, ali eu só tenho um, ele vai me gerar um erro. A mesma coisa que se eu começar a escrever uma string, o hello ali, eu abri a minha aspa simples, escrevi o hello, mas não terminei. Então, se eu não coloquei a última aspa simples lá para dizer onde é que termina a minha string, e eu der um enter, ele não vai conseguir interpretar isso e vai me gerar aquela sintaxe de end of line, fim de linha, enquanto eu estou digitando uma string literal. Então, vamos criar o nosso primeiro script em Python. Então a grande diferença é que o código que eu tinha colocado antes lá no nosso interpretador direto, eu já tinha escrito ele, dado Enter, aqui é diferente. Aqui eu primeiro preciso criar o arquivo, o código-fonte, colocar o nosso código lá dentro, então nesse caso print 1 mais 1, e aí para executar ele eu preciso pedir para o Python executar o meu arquivo, nesse caso aqui o exemplo.py. Então aqui finalmente um exemplo clássico de Olá Mundo e mais o nosso 1 mais 1. Então, cada instrução que eu tiver ali no nosso exemplo.py vai ser executado na sequência e cada vez que ele executar, ele vai automaticamente interpretar e retornar para nós o resultado dessa operação ou desse comando. Eu vou usar aqui, ao longo dessas videoaulas, o interpretador Gini, mas tem vários outros, o editor Gini, desculpa, mas tem vários outros que vocês podem usar, tem inclusive ideias mais completas que o Gini, mas para quem está começando agora é bem interessante usar o Gini, ele é bem simples, bem tranquilo de usar. Então, no caso do nosso primeiro programa, o clássico, a gente vai usar nossa função print, que vai escrever na tela o famoso Hello World lá, o nosso famoso Olá Mundo. Eu sugiro que vocês já se acostumem, toda vez que forem programar, já se acostumem a criar esse cabeçalho que vai dizer, inicialmente, primeiro, a versão do Python que está sendo utilizado, ou seja, qual é o programa Python qual é o interpretador que está sendo usado para interpretar cada uma das nossas linhas de código-fonte, qual é a formatação, então aqui a gente está usando o ITF-8, uma descrição básica ali do que faz o nosso programa, então o nome dele e a descrição básica dele. Vocês notam que tem 3 aspas simples, né? No início e no fim. Quando eu tiver mais de uma linha de comentário, eu posso usar essas 3 aspas simples para indicar o início e fim do nosso comentário. E ali algumas variáveis de ambiente ali do Python, então eu tenho o autor, o nome do autor, a licença, para dizer se vai ser o código aberto, vai ser fechado, etc. A versão do nosso código, um e-mail para contato e a data que foi criado. Então, um programa bem simples, a gente só está escrevendo o Olá Mundo. Eu sugiro que vocês mantenham esse tipo de prática, porque para versionamento, para trabalhar em equipe é muito útil isso, né? Aqui eu vou diferenciar que muito código que vocês podem encontrar na internet pode ser da versão do Python 2, embora ela vai ser descontinuada, mas vocês têm que cuidar quando vocês forem baixar para baixar a última versão. Então o site que a gente vai usar é o próprio Python, python.org, e ali no link que vocês vão usar, nesse caso aqui, é sempre a última versão, é a 3.6.5, e vocês cliquem ali quando forem baixar o Python para instalar no computador de vocês, né? E tenham cuidado para, principalmente quem está usando Windows, sempre marque aquela opção ali, Add Python to Path. Se vocês não marcarem isso, ele não vai criar nas variáveis de ambiente lá o caminho do Python para ele usar posteriormente. Então isso aí pode gerar alguns problemas para vocês. Na hora de testar, então já instalei em casa, já fiz lá, já foi o próximo. Como é que eu faço para testar? Vocês podem abrir um prompt e escrever Python. Se ele tiver instalado na máquina de vocês, vai aparecer uma mensagem similar a essa que está aparecendo aí. E para sair desse interpretador Python, vocês podem usar a função ali exit, abre e fecha parênteses e dá um enter. Então, para instalar o Gini, que é o nosso editor que a gente vai usar, vocês podem acessar o gini.org e ir no link releases e encontrar a última versão do Gini. Então, quando eu fiz essa aula aqui, eu tinha a versão 1.34.1 setup que eu baixei. Ele é bem simples de instalar, basta vocês baixarem e instalarem ele
não tem nada de difícil no seu uso. Agora tem uma coisa que vocês têm que configurar depois que vocês terminaram já abriram o Genie, já está instalado, que é acessar Build, Set Build Commands, ou construir, definir comandos de construção. Ali vocês vão definir como é que vai ser executado, porque o Genie não é restrito ao Python. Ele pode ser usado para compilar programas em várias linguagens. E esses comandos que vão ser usados para compilar e executar, no caso do Python, tanto faz. A gente pode usar como ele não é uma linguagem compilada, a gente pode só configurar o execute, por exemplo, ou só o comando de compilação. E isso, toda vez que a gente for executar ou for compilar, dependendo do botão que a gente for usar, ele já vai automaticamente, quando a gente estiver usando um arquivo .py, ele já vai automaticamente chamar o interpretador Python. Então vai depender muito do sistema operacional que vocês estão usando. Por exemplo, no Windows pode ser que ele esteja instalado na pasta Python 35 lá dentro do diretório C. E aí vocês têm que usar um comando similar ao que está posto aqui no slide. Depois eu mostro quando eu estiver mostrando na prática como é que funciona o Genie. Então, vamos ver aqui, vamos abrir o Genie. Quando vocês abrem o Genie, vocês vão ver que é um editor de texto bem simples. Vocês podem digitar qualquer texto aqui. E ele vai ficar em vermelho ali enquanto ele não for salvo, né? E enquanto eu não salvar o arquivo como .py, enquanto não for do tipo Python, ele não sabe que é um arquivo Python e ele não vai conseguir diferenciar palavras-chave, mudar a cor de palavras reservadas. Então, o ideal é que vocês começaram a programar aqui o código de vocês já coloquem a extensão py, ó, como está acontecendo aqui nesse exemplo py. Então, nesse outro arquivo, ó, vocês vão ver que o print já está em azul. Eu tenho uma coloração toda especial para texto, para literal, para números. Então, isso facilita bastante quando a gente está programando, né? Aqui, se eu botar o mesmo código, ó, print olá, mundo, não acontece nada, ó. Tá tudo preto, né? Então, agora, se eu salvar esse arquivo como exemplo.py, salvar na área de trabalho, salvei, vocês vão notar que agora a sintaxe já está igual. E como é que funciona para executar aquela história de definir os comandos? Definir comandos de construção, e aqui vai estar, ó, se eu clicar no botão de compilar, que é esse cara aqui, ele já vai executar o comando Python, que é o interpretador, e esse %f, entre aspas duplas, vai definir o quê? Vai definir o nome do nosso programa. Vai ser substituído, nesse caso, exemplo.py, e ele vai compilar para nós. Da mesma forma, acontece no comando de execução. Então, vou dar o OK aqui, só para mostrar para vocês. Então, quando eu mandar executar nosso comando, ele vai gerar um terminal. No meu caso aqui, como eu estou usando um Mac, ele é um pouquinho diferente do Windows, mas ele está gerando um terminal. Algumas vezes vai ter o terminal próprio aqui embaixo, do próprio Genie. Aqui ele mostra algumas informações do terminal que ele criou. E aqui realmente ele está fazendo o que eu pedi para ele fazer, que é mostrar uma mensagem de Olá Mundo e depois mostrar o resultado de 1 mais 1. Então espero que tenha sido útil essa primeira introdução. E agora nas próximas videoaulas a gente vai programar bastante em Python, e aí vocês vão estar bem habituados a essa nova linguagem de programação. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.